3. Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo ao canal do professor Cássio. Como vai vocês? Hoje, gente, eu vou explicar o que é uma PG, tá? Então, vamos lá, gente. O que é uma PG, gente? PG é uma sequência numérica que aumenta com multiplicação ou diminui com divisão. Então, seria uma progressão geométrica. Vocês já ouviram aquela expressão, ou então, às vezes, notícias em jornais, que fala que as coisas aumentaram como uma progressão geométrica? Ou seja, aumentou muito rapidamente. Por quê? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui de sequência de PG. Exemplos. Ó. Vamos lá, primeiro exemplo. Olha só essa PG aqui, ó. Vai aumentando, fazendo vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 32, 64. Olha só. Isso aqui é uma PG que aumentou de 2 em 2, fazendo vezes 2. Eu vou dar um exemplo de uma outra PG agora, o segundo exemplo. Uma PG que diminui, tá? Uma PG que diminui aqui, ó. Vamos lá. De 2 em 2 também. Só que eu vou começar aqui, ó, no 40. 40, depois 20, ó. Tá dividindo por 2, ó. 10, 5, parou aqui, tá? Ela termina aqui. Então, esses dois exemplos são exemplos de PGs finitas. Tá? Então, existe tanto PGs finita, que tem fim, quanto PGs infinita. Então, vou dar um exemplo aqui de uma PG infinita, ó. Por exemplo, ó. Eu vou fazer vezes 3, tá? Ó. 3, 6. Opa. 3 vezes 3, 9, aliás. 27, 81 e assim por diante. Vou pôr 3 pontinhos. Indica que essa PG é infinita. PG infinita. Olha só. Então, aqui foram 2 exemplos. Aliás, 3 exemplos. 2 de PG finita e 1 de PG infinita. Então, gente, olha só. Como na PA, a PG também funciona a mesma coisa, ó. O primeiro número a gente chama de primeiro termo, tá? Sempre os números de uma sequência são chamados de termos. E ele é chamado de A1, tá? O segundo número, A2, terceiro número, A3, quarto número, A4 e assim por diante, tá? Gente, e a razão? A razão na PG, ela é representada pela letra Q, tá? Ah, por que Q, professor? Q de quociente. Quociente na matemática tem a ver com divisão, tá? E para você encontrar a razão numa PG, a gente divide o número anterior pelo número... Aliás, o número da frente pelo anterior. Então, ó, 27 dividido por 9 é 3. Então, a razão dessa PG aqui de exemplo é 3. Tá bom? E como que ficam as fórmulas da PG? Então, vamos lá, vamos pegar as fórmulas da PG, gente, para a gente trabalhar aqui com elas. Olha lá, eu tenho essas duas fórmulas. Só que agora eu só vou falar para vocês da fórmula dessa primeira fórmula aqui, ó. Ó. Porque eu vou gravar um vídeo separado para falar da fórmula da soma de uma PG finita, tá? Então vamos falar da verde aqui. Então vamos lá, fórmula da PG. Fórmula da PG. Com essa fórmula, ela facilita muito a nossa vida. Com ela, a gente encontra muita coisa de uma sequência em progressão geométrica, tá? Então, olha só. AN, vou mudar a cor aqui, é igual a A1 vezes a razão, né, que é Q, elevado a N menos 1.
Como a PG trabalha com multiplicação, gente, a gente aqui vai ter potenciação na fórmula. Tá vendo que legal? Então, olha só. Vamos lá, ó. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma PG finita, tá? Então, gente, olha esse exemplo, ó. Em uma PG onde o primeiro termo é 2, minha razão é 3, qual é o quinto termo? Então, vamos lá, ó. O primeiro termo, o A1, é 2. A razão é 3. Ele quer saber o A5. Quem é? Então, a gente vai pegar a fórmula, ó. AN igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Tá? Então, olha só. No lugar do N, eu vou colocar 5. Então, vai ficar A5 é igual a 2, que é o A1, vezes 3, né, que é a razão, elevado a 5 menos 1. Que é aquela coisa, se eu troquei o N aqui por 5, aqui eu também tenho que trocar por 5. Tá? Então, olha só. Ficou A5 é igual a 2 vezes 3 elevado a 4. Então, A5 é igual a 2 vezes 3 elevado a 4, gente, é 81. Tá? Por quê? Eu vou fazer aqui embaixo, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 2 vezes 81 é 160 e... dois. Tá bom, gente? Então, gente, olha só, com a fórmula, a gente encontrou o quinto termo dessa PG, que é o número 162. Tá? Vamos dar outro exemplo? Olha só. Vou pegar um exemplo aqui, que eu tenho pronto aqui. A gente vai ver aqui, ó. Olha só. Ó. Olha esse daqui. Numa PG de 4 termos, a razão é 5. Então, vamos anotar aqui, ó. Que é 5. E o último termo é 375. Então, o AN, né? Quando a gente fala o último e não sabe... Ah, tá. A gente sabe sim. Ó, ele fala que numa PG de 4 termos. Então, o último termo é o A4. Então, o A4 é 375. O primeiro termo dessa PG ele quer o A1. Então, olha só. Ele te deu um termo, né? O A4, te deu a razão e quer saber o A1. Então, vamos na fórmula? AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos lá. Como eu quero saber o A4 aqui, tá? Eu tenho, aliás, o A4. Quero saber o A1, né? Então, o A1 vai ficar assim. O Q vou substituir por 5 e o N vou substituir por 4. Que é aquela coisa, se eu troquei N aqui por 4, aqui também tem que ser trocado por 4. Então, vamos lá. A4 ele deu pra gente 375. O A1 eu não tenho. E aqui vai ficar 5 elevado a 3. Então, vai ficar, então, 375, que é igual a A1, vezes 5 elevado a 3, gente, é 125. Agora eu passo 125 dividindo 375. Ó, desse jeito. Dividindo esses dois números, a resposta é 3. Ou seja, o A1 é igual a 3. Tá bom, pessoal? Então, gente, é isso daí, tá bom? Esse vídeo, então, foi para explicar um pouco o que é uma PG e como usar a fórmula da PG. Tá bom? Depois vou estar postando aí o vídeo explicando como usar as fórmulas da soma de uma PG finita. Tá bom, galera? Então,
Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima!